O M-cloronitrobenzeno é utilizado como matéria-prima para a fabricação de antioxidantes na produção de borrachas. Em laboratório, esse composto pode ser sintetizado a partir do benzeno através de uma sequência de duas reações químicas. Utilizando as fórmulas estruturais, apresente a sequência de reações envolvidas na obtenção do M-cloronitrobenzeno. Apresente também as fórmulas estruturais dos isômeros planos de posição desse composto. Primeiro ponto é, o que é esse Mzinho aqui? Esse Mzinho aqui vai ser a posição meta, né, no anel aromático. Então, só para a gente poder ir do basicão aí até a parte mais avançada do conteúdo, a gente sabe que no anel aromático a gente tem a nomenclatura de algumas posições, como por exemplo, ó, se eu tiver no carbono de número 1 e no carbono de número 2, 1 e 2 eu tenho a posição orto. Agora, se eu tiver 1 e 3, eu tenho a posição meta, que a gente vai denominar, e 1 e 4 a posição para, tá? A gente tem até um macetinho, né, que aqui 1 a gente pensa em cabeça, né? Então, ó, cabeça e ombro, cabeça e mão e cabeça e pé, ó. Cabeça, ombro, cabeça, mão e cabeça, pé. Quando a questão me diz que eu tenho o M-cloronitrobenzeno, eu tenho o cloro, que é um dos substituintes, e o nitro também aqui no benzeno. Aí, para ter justamente esses dois substituintes aqui em meta, eu tenho que lembrar de uma regrinha que diz assim, olha, que é da ortoparadirigencia, que é da dirigência no anel aromático, que diz o seguinte, olha, quando o primeiro grupo que entra é um grupo saturado, eu vou orientar na posição orto e para, tá? Então, orto e para é quando o primeiro grupo que entra no anel aromático é um grupo saturado. E quando eu tenho o primeiro grupo a entrar, que é um grupo insaturado, vai entrar na posição meta, tá? Seria para insaturado. Então, aqui no nome do composto orgânico, a gente tem o cloro, que seria um grupo saturado, tá? E a gente tem o grupo nitro, que é o NO2, que seria um grupo insaturado, tá? Ah, Marcelo, como que eu sei que o grupo nitro é insaturado? É bem simples, ó. Esse nitro, ele é justamente proveniente do ácido nítrico, tá? Essa ligação aqui com o oxigênio é uma ligação dativa, beleza? Então, quando a gente tem a produção do grupo nitro, a gente tem a quebra dessa ligação aqui, e observe que a gente tem aqui uma ligação dupla, então é um grupo insaturado, tá? Então, como ele tá dizendo que tá na posição meta aqui, então quem foi o primeiro a entrar? O cloro ou o nitro no anel aromático? Então, por causa da dirigência no anel aromático, obrigatoriamente o primeiro a ter sido acrescentado ali ao anel aromático foi o grupo nitro, por causa dessa regra aqui. Então, a primeira reação seria a de nitração. Então, eu vou ter, ó, o benzeno mais o ácido nítrico, que é o que vai gerar o grupo nitro, e essa reação ela tem que ser catalisada por ácido sulfúrico, tá? E aí a gente vai ter uma reação de substituição, onde um dos carbonos do anel aromático, a gente vai ter a saída do hidrogênio e vai entrar o grupo nitro. Então, ó, como é que vai ficar, ó? Então, vai sair um hidrogênio e vai entrar o grupo nitro. Então, vou colocar aqui em cima. E aí, lembra dessa quebra de ligação que vai ter o OH saindo? Junto com o hidrogênio do anel aromático, vai produzir água. Então, obrigatoriamente, essa tem que ser a primeira etapa para ter na posição meta. Então, esse grupo insaturado vai orientar a segunda substituição na posição meta, tá? E é isso que a gente tem que seguir. Então, na segunda etapa da reação, a gente vai ter o nitrobenzeno, que é o nome do composto que nós temos até então, nitrobenzeno, e o fornecimento do cloro vai vir do Cl2, né, do gás cloro. Essa reação aqui, com relação a catalisador, quem vai catalisar isso daqui vai ser o FeCl3, tá? Esse vai ser o catalisador. E aí a gente vai ter justamente agora a substituição e o mesmo esquema, galera, sair hidrogênio para entrar justamente o cloro aqui na posição 3, tá? E aí a gente vai ter como produto HCl. Então fica um cloro e aí vai se juntar com hidrogênio produzindo HCl. Naturalmente isso tudo aqui tem etapas e tal, eu tô bem resumindo isso daqui porque não é o interesse da questão as etapas e tal, mas sim a sequência de reações. E aí depois, né, a gente só tem, no caso, as duas reações químicas, nem sei porque eu coloquei ali o 3, mas enfim. Bom, então aqui na questão, né, ele pediu lá a sequência das duas reações químicas, a gente acabou de fazer ali as duas, né, e aí depois ele pede assim, olha, apresente também as fórmulas estruturais dos isômeros planos de posição desse composto. Aí a outra pergunta, né, a gente quer os isômeros planos de posição, então aqui a gente está trabalhando na posição
posição 1 e 3. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar, né, com as outras posições possíveis, que seria a posição orto, que é 1 e 2, e representar na posição 1 e 4, na posição para, tá? Então, para outra resposta, bastaria eu representar essa estrutura aqui e depois colocar essa outra estrutura aqui, naturalmente, organizando, né, colocando o negócio aqui bonitinho, não zoar desse jeito aqui que eu estou fazendo na mesa digitalizadora, né? Mas enfim, então aqui seria na posição 1 e 2, que seria o isômero do metacloronitrobenzeno, e aqui seria a posição 1 e 4, né, outro isômero. Inclusive a própria questão dá uma deixa, né, que ele pede as fórmulas estruturais dos isômeros planos de posição. Então tá falando ali no plural, né? Então é um indicativo que se eu tenho o meta, os isômeros são o orto e o para, tá? E era só colocar ali organizadinho lá no espaço de resposta. Show? Então é isso, galera. A gente encerra aí a resolução da questão de número 4.